Bem-vindo a mais um podcast do Ambrosius Fitness. Eu sou Roberto Ambrosio, sou um dos sócios e incentivadores do Ambrosio Institute e da NASM International aqui no Brasil. Estamos aqui gravando esse podcast, aproveitando a presença de um grande parceiro, né, um dos nossos embaixadores e um representante do trabalho na área fitness do Brasil, né? Hoje nós vamos conversar com João Luiz Martins da Silva. O João, 20 anos de profissão, né, João? Jogador de futebol profissional nos Estados Unidos durante alguns anos, né? Preparador físico de alta performance, sócio e empreendedor do Centro de Reabilitação lá em Brasília, embaixador da NASM International e de Ambrosius Institute, né? Muito bom estar com você aqui, João. Hoje, pela primeira vez, nós estamos pessoalmente, né? A gente tem conversado algumas vezes online, e hoje nós tivemos o privilégio, né? Até almoçar junto, né? É verdade. Esse é o João. Bem-vindo, João. Bem-vindo. Está pronto para a gente Obrigado. conversar? Eu estou acompanhado da Isabelle Ambrosio, né? CEO da NASM International aqui no Brasil e uma das sócias do Ambrosius Institute, né? Fala aí, Isabelle, fica à vontade. Olá, gente, bem-vindos aí ao nosso podcast. Aqui é Ambrosius Fitness. Está muito feliz de receber esse convidado especialíssimo que veio diretamente de Brasília só para encontrar com a gente, para conversar com vocês aqui hoje. E ele vai contar um pouquinho da experiência dele com a NASM, a experiência dele na carreira dele e muito mais para vocês. Então, você é profissional da saúde, você é um personal trainer, se você é um profissional que trabalha com reabilitação, nós estamos falando com você. Tá bom? Então preste atenção aqui nos próximos minutos que tem muito aprendizado. Esse cara aqui, um almoço com ele foi um MBA, viu? Foi um aprendizado muito grande. Então, vamos ver um pouquinho mais aí do que a gente pode fazer por você hoje e com essa parceria aí muito grande que a gente tem, né? Pois é, antes da gente entrar propriamente com as nossas perguntas, que está todo mundo curioso, fala um pouquinho, cara, do tempo de jogador de futebol. Você jogou nos Estados Unidos. Pois é, né? Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, né? Dos Ambrosius Instituto, NASM International, no Brasil. O orgulho que eu estou hoje não tem como mensurar. Eu estou muito orgulhoso hoje de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, né? E fazer agora também parte dessa associação internacional, mais de 1.400.000 profissionais na área, mais de 100 países. Mais de 100 países. Então, é para ter muito orgulho da profissão e acreditar, né, na sua profissão, no que você faz. Verdade. E procurar o certificado internacional. E queria falar um pouquinho da carreira, né? Durante a Faculdade de Educação Física, eu tive um problema em casa, meu pai perdeu a visão, então fiquei muito interessado com uma das cadeiras que chama-se Educação Física Adaptada. Isso me chamou a atenção, como adaptar a lesões, a patologias. Então, eu segui muito essa trilha, né? E trabalho com isso até hoje. Mas antes disso, né? Eu tive no futebol profissional. Desde os 7 anos de idade, eu participei de base profissional. Então, o esporte, ele sempre me tirou do caminho ruim, que eu falo que o esporte salva vidas. É verdade. Né? Como a educação física, como, né, os projetos sociais esportivos salvam vidas. Então, eu fiz base, depois eu fui para os Estados Unidos e tive a sorte de jogar universitário, profissional. Tive a sorte de receber a seleção brasileira em 94, em Fullerton, nos Estados Unidos, né? Tomar café da manhã com a seleção brasileira. Opa. Ter jogado com o Paulinho Criciúma, ter tido o Rildo como meu treinador. O Rildo foi lateral esquerdo da seleção brasileira e foi o maior treinador dos Estados Unidos nos anos 90, né, início dos anos 90. Uau. Então tive essa experiência que é um livro que eu estou escrevendo que vai ser contado no futuro. Opa. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? E queria dizer que a NASM, ela veio para o Brasil para engrandecer o meu trabalho, para me premiar. É como se fosse a cereja do bolo. Está me premiando hoje, né? Hoje é um dia de premiação para mim. Hoje é um dia que talvez eu nem durma, porque de tanta felicidade de estar com vocês aqui. Então, é só gratidão a Deus e a vocês hoje. Gratidão, gratidão. Prazer nosso. Pô, então a gente já sabe o que te levou para a reabilitação, né? Então você foi motivado
pelo que você viu dentro de casa, né? Com seu pai. Cara, isso eu como pai, né? Eu posso falar no lugar dele, posso dizer para você respeitosamente, né? Eu me sinto honrado com isso, né? Cada filho que honra um pai, honra todos os outros pais, né? Então, como pai que viu um pai ser honrado, eu me sinto honrado. Obrigado por essa sensibilidade. E que bom que não foi só com seu pai, né? Agora tem centenas e milhares de pessoas sendo acompanhadas por vocês, né? Pelo trabalho que vocês têm desenvolvido em Brasília, né? E como que você descobriu a NASM? Como que você chegou aqui, né? Porque seu trabalho já é tremendo. Então, em tese, cara, tu não precisava de mais nada. Na verdade, eu sou profissional Master Aqua Fitness desde 2011, né, pela Associação de Exercícios Aquáticos nos Estados Unidos. Então, eu venho trabalhando com essa parte aquática, né? Até assim, a gente, quando fala reabilitação, aqui tem uma questão da fisioterapia e da educação física, mas eu falo, quando a gente trabalha com a educação física terapêutica, que também já foi cadeira, no início, em Cuba, tinha essa cadeira, que era a educação física terapêutica. Isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, lendo um livro específico sobre isso. Então, na hora que a gente fala reabilitação, às vezes tem algum problema. Você não pode falar reabilitação. Só que aí eu entrei para fisioterapia. Hoje eu estou terminando o curso de fisioterapia. Então, eu já estou quase no final do curso. Então, nós podemos falar que a gente faz reabilitação. E eu não entendia muito esse termo reabilitação, porque como educador físico a gente não utilizava muito esse termo, mas eu conheço um profissional que é fisioterapeuta de um piloto de Fórmula 1, que hoje está na Porsche, e ele já falava: João, vocês são reabilitadores de prevenção. Por quê? Pelo movimento, pela angulação e pela progressão de trabalho. Por isso que quando eu conheci a NASM, eu falei, olha, é isso aí. Esse protocolo que eles utilizam de ângulo, progressão, falar sobre patologias, doenças crônicas, agudas, tudo isso o profissional ele tem que ter noção do que ele está trabalhando. Então, o módulo OPT, que a gente fala, né? OPT, eu conheci a NASM, mas estudando inglês, porque como eu falo inglês fluente, eu preferi estudar inglês. Mas olha para os profissionais que estão aqui hoje, tem em português, o curso em português. Tá 100%, então, galera, 100% em português para vocês. Para vocês que querem uma certificação internacional. Esse é um ponto importante, né? Que a Isabelle traduziu tudo, né? Tudo, inclusive a prova. A prova, né? Então, assim, e esses anos trabalhando com essa parte aquática, eu precisava de uma certificação que a gente fala especificamente de solo. O que é solo? Trabalho funcional, exercício resistido. Para aqueles que não conhecem, exercício resistido é musculação. Então, eu precisava de uma certificação. Era necessidade minha, intrínseca. Só que ela me trouxe tantos benefícios que eu estou impressionado até agora. Mas como é que eu achei? Porque eu vinha procurando várias certificações de vários famosos, de gente que tá disparada hoje no mercado. Só que a NASM me trouxe algo de conforto. Posso trabalhar na Inglaterra? Pode. João, você pode trabalhar no Canadá? Pode. Estados Unidos, principalmente. Ligação Brasil-Estados Unidos. Por quê? Primeiro lugar, fitness do mundo. USA. Segundo, Brasil. Então, a nossa ligação fitness é muito grande. Então, eu pensei, poxa, eu já sou da Associação Americana Aquática, por que não ser da Associação Americana e Internacional? Então, eu procurando, né, foi com muita alegria, viu, Isa? Fiz a entrevista com você marcou, agendou a entrevista e me falou do programa. Eu imaginava que seria um bom programa. Falei, um bom programa, mais 100 países. Mas eu não imaginava da excelência que a NASM traz. Primeiro, que aí a gente começa a ver a diferenciação do profissional, que ele tem uma certificação
internacional para o que não tem. Primeiro, trabalho com marketing, publicidade, comportamental, porque tudo hoje, quando eu falo, é comportamental. É como a gente fala de obesidade. Quem conhece hoje, atualmente, nós não estamos falando de caloria. A obesidade é uma patologia hoje comportamental. Né? Quem vê as palestras sobre obesidade. Então, a NASM, ela começa do básico e fala comportamento, aonde você vai chegar, como você vai chegar, marketing, publicidade. Então, eu fiquei encantado. Eu estou muito encantado porque eu sempre entro no programa, vou lá, quero revisar alguma coisa. Às vezes eu tenho dúvida de segundos. Eu tenho um treinamento, por exemplo, eu trabalho com Parkinson há quase 20 anos. Então, a gente sabe que o Parkinson, a partir de 40 minutos, a dificuldade, né, da dopamina, né, da produção de dopamina. Então, às vezes eu tenho dúvida, não, é 10, 5 segundos. Vou no modo OPT, né, OPT, que a gente fala. Desculpa que eu estou estudando inglês. Não, então, também tem essa dificuldade. Eu também fiz dificuldade inglês, cara. Aí essa dificuldade de estar falando. Então, eu vou lá e reviso dentro do sistema, porque eu tenho um sistema todo comigo. E o mais interessante não é apenas isso, para vocês que estão pensando numa certificação internacional de excelência, tá? Eu estou falando de excelência. É que você tem um texto, você pede o áudio, você tem o áudio, você logo em seguida tem um profissional mostrando para você. Exatamente. Então, assim, é uma memorização quase que de 110%. Ainda tem um quiz, né, no final. Ainda tem as perguntazinhas, os quizzes para ver se você... Retake the quiz. E você pode fazer o quiz várias vezes, com várias perguntas diferentes. Isso testa o nosso conhecimento, né? Para ver se você aprendeu. Testa o meu conhecimento. De vez em quando eu fico em dúvida. Não, então eu faço isso. Então, queria falar para vocês que, para a minha carreira, é um prêmio. Estar com vocês aqui hoje é um prêmio. Eu penso muito nos profissionais, porque eu convivo com muitos profissionais em Brasília. Eu não fico dentro de um local só em Brasília. Eu criei uma viagem que chama-se Fitness Week. Então, eu levo profissionais do Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, levo profissionais dos Estados Unidos. Né? Então, assim, eu convivo com muitas pessoas que querem conhecer, querem saber o que é. Né? Então, assim, eu estou muito feliz hoje de estar aqui podendo falar um pouquinho, né? Legal. Isso desdobra em algumas perguntas importantes. Então, primeira, do jeito que você está falando, parece que você acabou de entrar para fazer o curso. Você está no começo do curso ou no final do curso? Eu já terminei o curso. Já terminou. Já concluiu. Já concluiu o Cara, curso. então olha só, com 20 anos, ou mais de 20 anos de experiência, o que te acrescentou? O que você aprendeu de novo? O que fez brilhar os olhos? Porque a gente está vendo que você está eufórico com o que aprendeu. Foi isso. É uma euforia consciente. Que foi isso? O que foi isso que acrescentou? Por que é uma euforia consciente? Quando eu comecei o curso de Educação Física, foi lá em 2002. Então, todos os estudos que eu tinha eram de 2002 para trás. Na época do Penta. 1900, 2000. Então, eu tinha Kramer e Fleck, praticamente os criadores da musculação, exercício resistido. Quando eu peguei o curso agora, eu vi que na pandemia os estudos foram assim, uma coisa, acho que o pessoal parou para estudar. Então eu vejo 2020, 21, 22. Vou falar para vocês especificamente, eu tô atualizado de tudo. Eu tô super atualizado. Eu tô atualizado em relação a cardiopulmonar, a alta performance, movimentos, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, dúvidas que eu tinha, não tenho mais, porque não tinha os estudos na época. Então a NASM, ela me traz, a NASM, ela me traz hoje uma confiança de conversar com os médicos que eu trabalho. Eu trabalho com Maurício Milani, PhD, responsável pelas diretrizes Cardio 2020, de reabilitação e de cardio. Então, assim, como é que eu vou conversar com ele se eu não estou atualizado? É verdade. Então, hoje eu estou atualizado, posso conversar com ele sobre essa transferência. E a gente sabe que o Covid trouxe muita coisa em relação a cardiopulmonar, patologia, sequelas que ficaram.
Então, eu já vi estudos que eu já posso trabalhar a capacidade cardiopulmonar diferente, Uau. com tempo, com tempo Excelente. específico. Então, essa minha euforia, ela é consciente. É consciente. É uma euforia de quem está atualizado e pode discutir Não. sobre o assunto. E você sabe por quê? Nós trouxemos a 7ª edição. A 7ª edição é a Essa mesma edição que eles estão estudando nos Estados Unidos agora. Isso. Então você está Isso. aprendendo exatamente Up o que to o date. americano está aprendendo agora. Isso. Então você está aprendendo o que é mais atual nos Estados Unidos e no mundo fitness. Então é um conhecimento fresco, é um conhecimento recente, é um conhecimento renovado e renomado que é usado, os nossos artigos da ANSM são usados no Albert Einstein. O Albert Einstein, o Instituto Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, pega os nossos artigos científicos para treinar os profissionais dele, para mostrar como a aptidão física, ou a capacidade física, como a atividade, todos os nossos artigos científicos são usados por eles. Então, a ANSM não é só a influência na questão de certificação, mas na parte de pesquisa científica também. Então, nós somos uma das certificações no mundo que mais tem artigos científicos comprovando. A nossa metodologia de treino é cientificamente comprovada e por múltiplos artigos científicos. E é por isso que nós estamos em 80% dos times da NBA, da NFL e da Major League Soccer. Olha aí. Nossa metodologia é usada pelos Isso. maiores atletas do mundo. Pelos maiores atletas do mundo. Por quê? Porque é atualizada, porque é científica, porque dá essa capacidade ao profissional de conversar no mesmo nível com doutores, PhDs aí. Olha só. Então, depois de você falar isso, eu acho que eu vou ter que... Eu já vi que o podcast, todos os podcasts, alguém conta um segredo, né? Então, vou ter que contar um segredo. Ó, essa eu não sabia. Quando eu observei a NSM, a possibilidade de querer voltar para o futebol com alta performance, como treinador ou como preparador físico, eu vi que a NSM ela me dá essa chance. Uau. Ela me dá essa chance real. Real. Então, para vocês que estão aí que pensam, que adoram assistir NBA, né, professores de educação física, gostam de assistir a MLS, que é a Liga de Profissional de Futebol Americano. Então, eu vi essa possibilidade real. Uau. Então, assim, e como a gente vem do esporte, o esporte ele nunca sai, Não sai. ele nunca sai. Ele nunca sai. Então, eu falei, poxa, e por que não? Me acho jovem para essa profissão. Me acho jovem para chegar, talvez, num time de base. Ele não precisa ser o time profissional, mas ele pode ser a base de um time do Atlanta, de Miami. Sim. Miami se revolucionou com o Messi agora. Sim. Então, assim, o curso ele é válido lá. Muito. Então, para vocês que estão pensando, eu acho que a certificação é o que eu vi dentro, assim, tem coisas que não dá para falar para vocês vão ter que estudar. É Vocês verdade. vão ter que ver dentro do curso a realidade. Isa, quando você fala de publicações, a cada parágrafo tem 2, 3 publicações. Exatamente. Toda hora você vê o italiano, vê o americano, toda hora você está vendo ali. Então, assim, isso é que é interessante. Então, acho que as pessoas que vão fazer o curso, que eu sei que são muitas, porque eu gostaria de falar da minha equipe Deep Gym, lá em Brasília, que vão fazer a certificação, porque já viram o que aconteceu comigo, com a euforia, vamos falar, a euforia consciente, eu quero fazer, porque eles viram a probabilidade do crescimento profissional. É muito. E me alongando só um pouquinho, só mais 30 segundos, quando eu falo para um profissional, eu trabalho com geriatra, eu trabalho com um cardiologista, eu trabalho com um oncologista, National Academy Sports and Medicine, eu não preciso falar mais nada. Quando eu falo essas palavras, João, o que você está precisando? Então, acho que isso é muita credibilidade. Abre portas aí no mundo inteiro, né? Nós temos profissionais, João, que foram contratados na Arábia Saudita para faturar $20 mil por mês. $20 mil por mês. Por causa desse nome no currículo deles. NASM International. NASM. Então, é um nome tão renomado. Por isso que nós temos tantos artigos científicos publicados. Por isso que os médicos sabem. Eles vão fazer um curso no Albert Einstein, tá lá os nossos artigos científicos lá para ele estudar. Então, ele vê, ele fala, caramba, isso é top. Quando você fala que isso está no seu currículo, o cara já sabe que o conhecimento é garantido. É um conhecimento que gera resultado. Né? Então, é isso que você está sentindo na pele. Estou sentindo isso, estou muito. Muito. E, gente, eu senti isso também na pele.
Eu joguei futebol a minha vida inteira, eu não tinha contado pra vocês, só, né? Eu joguei, Legal, ó. joguei Legal. futsal por vários anos, ganhamos vários campeonatos em Minas Gerais, né? Pelo Colégio Batista Mineiro. Fui goleira, fui zagueira por vários anos. Jogamos campeonatos na Europa, ganhamos alguns campeonatos na Europa legal. também. E, poxa, foi um momento muito legal da minha vida que eu achei que eu não ia conseguir recuperar, porque eu fui pra enfermagem. Só que nos Estados Unidos eu encontrei a NSM. Saí da enfermagem, achei que saí da enfermagem, encontrei a NSM, fiz a certificação em inglês, estudando assim, pesado, e me apaixonei. Falei, caramba, eu não saí da enfermagem. Eu consigo reabilitar, eu consigo trabalhar com lesões, eu consigo gerar qualidade de vida. Porque o que a gente aprende na enfermagem no Brasil é prevenção de doenças. E o que a gente aprende com a NSM, além de várias outras coisas, é prevenção de lesão. É gerar alta performance prestando atenção nos mínimos detalhes. Eu acho que esse é o grande diferencial. Você faz tudo a partir de uma avaliação física e você presta atenção nos detalhes. E esse prestar atenção nos detalhes gera resultados garantidos no seu cliente. E o cliente que sente um resultado rápido fica muito feliz com o professor, com o profissional que está ajudando ele. Por isso que em todo lugar que um profissional da NSM vai, ele leva esse respeito. Porque as pessoas sabem, poxa, esse cara vai gerar resultado. A gente sabe que hoje em dia, resultado atrai. Quem são os grandes aí do Brasil? São pessoas que geram resultados. Não existe um profissional grande que não gera resultado. Só permanece grande quem gera resultado. Então, esse gerar resultado é o que atrai nossos clientes, é o que dá essa certeza, essa firmeza de que, eu posso conversar com o PhD, com o médico, com o doutor, Isso. que eu vou ser compreendido, que eu vou entender o que ele está falando também. É essa confiança, né, João? E não podemos esquecer, agora nós temos uma nova modalidade, que são dos atletas amadores. Pessoas que correm 42 quilômetros, fazem várias atividades, e com certeza esse modelo é o modelo perfeito para eles, porque respeita a progressão de carga, a adaptação, as fases, as 5 fases que a gente fala dentro do curso, que vocês vão aprender, não vou falar aqui, mas vocês vão aprender as 5 fases. Essas 5 fases, elas são perfeitas. Quando você faz as 5 fases, então é o que eu falo, para o profissional fazer, principalmente para você que está querendo fazer a captação de cliente. Quando a gente fala de captação de cliente, é difícil para quem não tem qualificação. Mas quando você tem essa qualificação, você já não tem nem como atender esse tanto de cliente. Então, essa qualificação te dá credibilidade perante aos médicos, perante ao próprio meio da educação física. Então, essa é uma das coisas que eu tenho visto, que são as novas modalidades, diferentemente de antigamente, que você só trabalhava com um atleta profissional. Você trabalha... Não, agora você tem um... Hoje tem a galera do beach tênis, do pickleball. Eu sou de Brasília. Brasília tem corrida todo final de semana. 10, 15, 21, 42. Como é que eles tratam isso? E eles contratam as assessorias. Por que não contratar você? Você que está aí querendo fazer o curso. Então, o que vocês estão me dizendo é o seguinte. O grande diferencial da pessoa certificar e aprender o NSM é que ela vai passar a atingir 360 de tudo que ela faz. Então, por exemplo, ela consegue conversar no nível científico com os médicos, com os especialistas, com os fisioterapeutas. Ela consegue conversar de maneira justa e correta com o cliente. Né? Independente se o cliente é uma senhora, um senhor de 70, 80 anos de idade, ou se é um atleta de alta performance. Além disso, o camarada consegue fazer a diferença para os colegas dele que estão em volta. Ele consegue ainda agregar para os colegas que estão em volta. Então, caraca, esse negócio realmente é tremendo, né? É completo. É tremendo. Ainda tem mais um dado ainda que eu não falei ainda, é que quando você... hoje eu até estou orgulhoso de falar como embaixador. Por que embaixador? Porque dentro do curso você vê como você vai captar o aluno premium, como você vai fazer uma ficha para ele, como você vai abordar ele, como você vai abordar o centro de treinamento.
que a diferença é essa. Eu não estou falando que o Brasil é assim e lá é assim. Mas aqui, esse modelo internacional, eu falo não só de modelo americano, o modelo americano, mas o modelo internacional, usado no mundo inteiro. ele começa te mostrando isso. Ele te mostra, primeiro, como você vai fazer esse seu trabalho. Como faz a anamnese. Aí ele vem a anamnese. Assinar contrato com o cliente. Quando você faz isso, você se torna muito mais profissional e dá muito mais credibilidade. Com certeza. Então, essa credibilidade, eu já sinto há alguns anos por um trabalho que eu faço. Mas agora, a minha credibilidade, ela aumentou muito mais perante a outros setores que são até de alta performance em Brasília, que me achavam só um reabilitador. Vai no João que ele reabilita. Não, o João está trabalhando com alta performance. É só você observar o meu trabalho, que eu voltei a trabalhar com alta performance, porque a NSM me deu essa oportunidade. Essa confiança você consegue por causa da certificação, por causa do conteúdo que você aprende, né? Interessante. E então, olha só. O interessante é que você só tem acesso a essa certificação no Brasil porque a Ambrosia Institute trouxe para você. E isso você não teria acesso. Quantas pessoas falam inglês fluente aqui no Brasil? O João é um gnomo, né? É uma raridade aqui no Brasil. Um cara que fala inglês fluente, que trabalha na área de educação física. A gente tem um dado aí, quantos por cento? Vamos lá. No Brasil, hoje, de língua portuguesa, nós temos 95% de todo brasileiro, dos mais de 210 milhões, que não falam, nem lê, nem entende nada em inglês, 95%. Quando nós fizemos um estudo a respeito do personal training, hoje nós temos aproximadamente 153 mil personal training no Brasil, 98% não falam nem lê inglês. 98%. Então, assim, é assustador, por isso que a gente trouxe tudo em língua portuguesa, né? O livro está em português, a prova está em português, sim. Tem prova de certificação, tem que ser aprovado, senão não pega o título. Né? Agora, você falou um negócio que é interessante demais. Você falou de aluno premium. Aluno premium. Então, eu gosto muito desse termo. Né? Eu atuo na área de educação há muitos anos e eu gosto dessa expressão aluno premium. Quando nós estamos falando de aluno premium, a gente está falando de algumas coisas específicas. Então, por exemplo, quando você fala de aluno premium, você está tratando do de alta performance, que é o atleta que é patrocinado por uma grande marca, etc. Tal, ou você está falando, por exemplo, do aluno convencional que quer gastar um pouco mais, investir um pouco mais para poder ter um resultado, que a palavra-chave é resultado. De que você está falando exatamente? Quando eu falo isso é porque esse público, o público premium, vamos falar de premium, ele cresceu assustadoramente. Existe esse público premium que ainda está com dificuldade de receber o serviço premium. É verdade. É por isso que todos os anos, de 2011, nós estamos em 2023, eu não deixo de nos Estados Unidos trazer material, porque esse público quer material de aqua fitness, falando na parte aquática, de aqua fitness novo. Verdade. Como também de outras marcas, né? Então, assim, eu tenho que dar qualidade de metodologia e atualização desse trabalho. Quando fala de atleta de alta performance, eu vou dar um exemplo hoje. No nosso centro, vem atleta de UFC profissional contratado pelo Dana White. Estou falando aqui, o público sabe disso. Não vou citar o nome dos atletas, porque eu não sei se eu posso citar, mas eles voltam para fazer reabilitação conosco no centro de reabilitação, com o Paulo. Tem um outro fisioterapeuta que trata, que é o Fernando, que trata do pessoal da Fórmula 1, da Porsche, da Stock Car do Brasil. Então, assim, você tem esse público. Então, quem é que trata desse público? É a tua qualificação. Exatamente. A minha qualificação hoje permite um atleta vir machucado da Europa e tratar comigo. Uau. E é o que muitos fazem. Não tratam na Europa. Vamos falar de jogador de futebol? Ele não trata na Europa, mas ele vem tratar com o fisioterapeuta lá do Corinthians, de um time de São Paulo, mas não é o time, é o fisioterapeuta. Que tem certificação internacional, que procurou.
Entendeu? É esse caso que eu vejo de alta performance. E eu tive alguns casos assim, queria citar um aqui, eu posso citar. Edgar Júnior jogou no Bahia, hoje é um dos melhores jogadores do Japão, e ele foi indicado para tratar com a gente, para vir de férias e manter a condição física, e ele foi tratado por nós. Então isso para mim foi um grande prêmio, saber parabéns. que ele veio do Japão, né? Legal. Nos últimos 5 anos, goleador da liga, tá? Então assim, quando eu vejo a metodologia, né? OPT, né? Desculpa falar assim, eu vejo algo que eu consigo visualizar para todos os públicos. É verdade. Legal, foi bom você falar do Japão, porque recentemente nós tivemos com a Confederação Brasileira de Judô, e um dos casos, né, não só de judô, nós tivemos acesso a 35 comitês olímpicos, né, do Brasil, e o do judô foi do karatê, foram dois comitês que comentaram com a gente a dificuldade de ter que mandar o atleta para o Japão e o camarada se preparar lá 1 ano, 2 anos, né, porque não tem a técnica aqui. Quando eles conheceram a gente, quando eles viram o que a gente estava apresentando, eles falaram, cara, vocês estão à frente do que está sendo apresentado no Japão. E é interessante isso, por quê? Porque em vez do camarada ficar 2 anos no Japão, longe da mamãe, longe do arroz, do feijão, do bife com batata... Faz falta né? arroz e feijão, gente. O camarada pode treinar aqui, né? O atleta pode treinar aqui, pode estar em casa, né? Dentro do aconchego do seu lar, né, do seu idioma, do seu país, e ter tudo. Então, isso faz sentido. Agora, pergunta que vem à mente. Você falou de Japão, você tem ideia de quantos países, mais ou menos, a NSM está atuando e quantos deles realmente precisa ser certificado da NSM para trabalhar? Você faz ideia disso? Eu tenho... hoje eu tive a certeza que 100 países, em 100 países vocês podem... Eu acho que com o mundo digital hoje globalizado, eu tenho uma certificação que ela me permite trabalhar em 100 países e eu também não preciso trabalhar presencial. Eu posso criar um mundo digital meu e fazer prescrição de $20 mil para a Arábia Saudita, para um sheik árabe. Por que não? Eu pensei isso. Falei, poxa, então eu vou entrar em Dubai, vou falar que eu faço prescrição e eu faço de alta performance, eu faço de obesidade, eu faço de lesões, né? Que na medicina é chamada de telemedicina, que começou em 1960 com os astronautas. Eu tive um simpósio agora com o Hospital Samaritano, eu tinha visto isso. O nosso caso é o mesmo. Eu hoje, com o mundo digital, eu posso ter acesso ao Japão, eu posso prescrever um treino e passar um treino, mas eu tenho que ter certificação. Porque sem a certificação, quem sou eu? Eu sou o João. Não. Certificação pela NASM, internacional. Sou certificado, posso falar diretamente com um time profissional de voleibol no Japão, posso falar profissionalmente com um time na Austrália. Sim. E outras coisas também que vão te levando. A parte de nutrição, depois eu queria que você falasse, tá? Porque dentro do curso eu aprendi, olha só, que eu adoro nutrição, né? Os labels, né? Os labels. Eu aprendi a ler label. Como é na Inglaterra, é de uma forma. Nos Estados Unidos é de outra forma. No Canadá é de outra forma. Na Austrália é de outra forma. É por porção? Não, é por dia. Então isso é uma capacidade que me dá para discutir. Label, nós estamos falando dos rótulos. Rótulos, eu estava tentando lembrar o nome aqui. Isso, rótulo é label, né? Por quê? Isso me dá condição de conversar com um nutricionista. De qualquer lugar do mundo. Entender a situação. Obrigado. Legal. Obrigado. Não, e é interessante porque no Japão... Do mundo. Aí, ó. Pois é. Eu estou pensando aqui no qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Excelente. Eu fui no Japão, foi lá no Japão, olhei o rótulo, beleza. Não entendi, não sei ler o que está no rótulo, mas aí vem o label. Vem ali, o rótulo não é a capa, você não sabe ler a capa. O rótulo você olha, tem inglês, você vai entender o que você está comendo. Se tem açúcar, se não tem, o que tem. Você vai aprender a entender como aquilo funciona. Com certeza. E o interessante, se a gente falou do Japão, a nossa certificação da NSM International é a única certificação aceita no Japão. Então, se você quer trabalhar no Japão, se você tem um interesse, se você já tem um contrato, se você já tem alguma empresa interessada em você, a NSM é a única certificação internacional do mundo que é aceita do Japão para ser contratada e trabalhar em academias.
Tá? Então, nós tivemos várias pessoas nos procurando para fazer essa certificação para trabalhar no Japão. Uma pessoa que está atualmente no Japão tinha uma outra certificação, que eu não vou falar o nome porque não interessa, tinha uma outra certificação internacional, não era aceita, e ela teve que fazer a nossa certificação para poder trabalhar nessa academia. Aí teve que pagar 2 vezes. Pagou aqui 2 não valia, vezes. aqui valia. Pagou 2 vezes. Pagou à toa e depois pagou a única que vale internacionalmente, que é a NSM International. Gente, nós somos a certificação mais respeitada do mundo. A única certificação que está em mais de 100 países. E não é só estar em 100 países, é respeitada no mundo inteiro. Porque tem trabalho científico, Porque é científico, porque tem um monte de coisa. não é qualquer coisa. Não é um cara que viu uma metodologia sendo aplicada e copiou. Não é alguém que copiou a metodologia de outro. Não, porque com 20 anos de experiência eu não poderia vir aqui mentir e falar que não é. Mas tem uma coisa, Isa, que é interessante. Às vezes você faz uma certificação, eu falo muito disso, você faz uma certificação de alguma coisa, de um curso. Uhum. Você fez a certificação, pegou o diploma, foi embora. Guarda na gaveta, morreu. A NSM, ela é tão interessante que ela fica com você. Fica. Quem vai fazer o curso, vocês que vão fazer o curso, vocês vão entender o que eu estou falando. Ela te apoia, ela te dá aquele apoio. E ele te dá o apoio pro premium. Vamos falar do premium de novo? Eles não querem que você, desculpa vulgarmente falando, que você vai para aquele estúdio ali, não vai para aquele estúdio pequenininho, não. Eles te jogam pro premium. Isso foi o mais interessante. Isso é valorização do profissional. Profissional que tá ali, que tá interessado, não. Você não vai ganhar X a hora. Você tem que ganhar isso porque você fez a certificação e você tem que ir para esse local trabalhar. Isso foi o que o mais interessante que eu achei, porque eu fiquei surpreso de falar, poxa, mas eles direcionam a carreira da gente? Eu gostaria de estar começando o curso agora. Vamos esquecer dos 20 anos de experiência. Se eu estivesse começando agora com a NASM, desculpa, hein? Talvez eu seria treinador de uma seleção aí em algum lugar do mundo. Pois é, isso é fantástico, né? Hoje, então, para você que está assistindo a gente, você que está ouvindo ou está nos vendo, só para você ter uma ideia, hoje, em média, um profissional certificado NASM cobra $100 a hora, ou quase hora, né? 50 minutos de atenção por $100. Existem lugares que estão cobrando 150, 170 dólares. Então, assim, é super valorizado. Nós estamos falando de profissional premium para um cliente premium. Então, isso realmente é ultra valorizado, né? Imagina, né? O cara pagar $20 mil lá para trabalhar com shake, né? Poxa, isso aí é fantástico, né? Imagina, hein? E assim, bom, é desafiador. Então, a gente já viu que tem vários lugares, mais de 100 países. A gente já viu que alguns países é obrigatório ter essa certificação para trabalhar, mas tem alguns países que não é só a certificação, tem que ter outras coisas, né? Você pode citar, Isabela, alguns países e tal? Conta pra gente aí. Então, nós temos alguns países que você precisa dar um passo a mais, né? Não que a NSM não é aceita, você precisa de um passo a mais. Por exemplo, a Grécia, a França e o Brasil são os 3 únicos países do mundo que você precisa de ter uma graduação para ser personal trainer. Olha só que loucura. Só 3 países no mundo. Repete, quais países? França, Grécia e Brasil. Tá? Então, no Brasil, quem faz a certificação são profissionais personal trainers ou educadores físicos, ou profissionais da saúde. Fisioterapeuta, médico do esporte, enfermeiro do esporte, são profissionais que fazem a certificação. Porém, se você quer atuar no resto do mundo, você não é da área de educação física, e você quer sair do Brasil, essa certificação é para você. Sabe os outros países? Portugal e Austrália. Portugal e Austrália são 2 países onde você tem que fazer um estágio ou uma extensão. Em Portugal você tem que fazer um estágio de qualquer pessoa que forma ou que tem alguma experiência em educação física quer trabalhar no Portugal tem que fazer esse estágio. Tá? E na Austrália, a certificação internacional da NSM é aceita, mas você também tem que fazer uma outra certificação específica da Austrália. Tá? Então, são os únicos 5 países que você precisa de dar um passo a mais. Agora, Estados Unidos, só as maiores academias dos Estados Unidos, exigem que você tenha o selo NCCA na sua certificação para trabalhar. Adivinha quem tem
quem é uma das únicas, Sim. das 3 certificações mundiais que tem esse selo de qualidade, a NSM. Então, esse selo de qualidade é o que garante que o profissional que faz a certificação é um profissional que tem conhecimento suficiente para trabalhar como personal trainer. Ah, mas em quanto tempo que eu faço uma certificação dessa? Em quanto tempo que gasta? O João, quanto tempo você fez? Foi uns 3 meses aí? Não chegou, não. Não chegou nem a 3 meses. Não chegou. Porque eu falei com o João, eu fiz em 2 meses, João. Falei, isso é possível fazer em 2 meses, 2 meses e pouquinho. Pouquinho. Mas você tem até um ano, você tem um ano para finalizar essa certificação, 100% online, com o apoio ali dos vídeos, né? Igual o João falou, tem os quizzes no final que testam o seu conhecimento, tem os vídeos dos professores ensinando exercícios específicos, tem o vídeo deles te ajudando a entender um pouco da metodologia. Em alta qualidade. Alta qualidade de som, de imagem, de movimento e de material. Material, é o que eu falo. Profissional gabaritado, ele sabe o que é uma máquina pneumática e o que é um trabalho abrupto. Então, a NASM, ela mostra isso para você. Ela está mostrando direto o trabalho, né? Desculpa mostrar o movimento aqui, está curtinho, mas estou trabalhando uma máquina pneumática. Então, a perfeição do modelo, da forma que ele mostra, isso é muito bacana e dá credibilidade, porque a gente sabe que o mundo, depois que mostrou o Covid agora, a gente sabe que o mundo é de dor. As pessoas vão ter mais dores, por vários motivos. Pela depressão, por ficar mais tempo parado. A gente sabe que o maior índice de inatividade hoje é grande, né? Se gastam trilhões nisso. Então, quando você aprende esse modelo, aí você melhora muito a vida das pessoas. Você Então salva vamos lá, vidas. verdade. salva vidas. Por isso que esse é o nosso www. Nosso www é salvamosvidas.com.br. Tô aí. Mas olha só que legal. Então, nós falamos que tem mais de 100 países. Em alguns países é obrigatório ter a certificação para trabalhar. Vem uma pergunta que desdobra automaticamente. Visto profissional. O fato de eu fazer esse curso, eu já tenho um visto profissional ou eu tenho que seguir um processo normal de procurar uma entidade, uma instituição, um escritório de advocacia para me ajudar a tirar o visto profissional? Como é que é isso? Essa é uma boa pergunta. Então, a nossa certificação é uma certificação. Nós não somos advogados, nós não somos uma empresa de vistos. Porém, nós fizemos uma parceria com um advogado de imigração na Flórida que pode ajudar você a alcançar o seu sonho, dando esse passo extra. Então, o que a certificação te dá? O reconhecimento de que você é um profissional de fitness. Então, o que a faculdade nossa do Brasil não é válida nos Estados Unidos e não é válida em outros países, é válida só no Brasil, tá? Então, a faculdade, a graduação. Graduação seja não é que válida. for, educação física, fisioterapia. Eu fiz enfermagem, cheguei nos Estados Unidos para morar nos Estados Unidos ali e não pude atuar como enfermeira. Eu tive que atuar em outras áreas. Tá? Mas aí eu fiz a certificação e eu pude atuar como personal trainer. Então, é essa porta que a nossa certificação abre. Então, você vai ser reconhecido como profissional lá. Agora, o visto depende de você. O visto é com você. Só que a gente tem essa parceria, que a gente pode ajudar você a chegar nesse lugar. E nós temos um presente para dar para você que está assistindo nosso podcast. Nós conseguimos 15 minutos de clareza. Como assim, Ambrósio? 15 minutos. Nós conseguimos lá no nosso escritório que a equipe vai ter 15 minutos totalmente de graça para te orientar. Então, você bate um papo, cara, 15 minutos, nós estamos falando de americano. A gente faz reuniões de negócios tremendo, de mais de 20, 30 milhões de dólares em 30 minutos. É verdade. Então, 15 minutos é tempo pra caramba para você focar e você pegar a clareza do que você precisa para o seu visto profissional e trabalhar lá. Então, nós conseguimos isso. 15 minutos de clareza totalmente grátis com o nosso escritório lá na Flórida. Então, depois, quando você estiver ouvindo, chama a gente coloca você em contato. Vamos colocar o link na descrição, tá? O link de contato nossa equipe. E aí você já ganhou, esse é um prêmio, um presente. Presentaço. Né? O nosso embaixador nem sabia, isso é um prêmio que a gente está lançando agora. Parabéns. Surpresa. Palmas, 15 minutos de clareza.
Cara, para você Minha perguntar equipe para tem que tá você. assistindo isso aí, tá É, ligado? Fica ligado. para saber. E eles vão orientar, vão dar direção, vão dar discernimento para você saber o que fazer. Vamos lá, a gente já está correndo para o finalmente, né? Vamos lá. Essa é a pergunta dolorida. Então, assim, Tem que ter. não é um chute na canela, mas é uma pergunta dolorida. Concluindo agora, igual você está concluindo, o treinamento do modelo OPT, e com 20 anos de experiência, o que você pode dizer da grande diferença entre o que é feito lá nos Estados Unidos e o que é feito aqui no Brasil, de modo geral? Não o que você faz, mas o que de modo geral é feito por aí. Não, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, porque eu estou sempre nos Estados Unidos É verdade. e moro no Brasil. Então, assim, conheço muita cultura americana, conheço muito trabalho americano, conheço muito trabalho brasileiro no dia a dia, né? A gente sabe a diferença dos países, até da questão econômica, a gente sabe de tudo. Mas os dois países são o ranking do fitness no mundo, né? Então, assim, a maior diferença, se você for analisar friamente, é a parte que o americano ele é quase perfeito no que ele faz de marketing, publicidade do profissional. É a valorização. O profissional ele se sente mais valorizado. É verdade. Ele não se sente, eu sou professor da educação física, cruza os braços, tá difícil o cliente. Lá não existe essa mentalidade. Quando você faz o curso, a primeira coisa que o curso te ensina é isso. Levanta a cabeça, faz uma anamnese, trabalha o marketing, a publicidade aqui, vai trabalhar num lugar premium, você tem que fazer assim. Eles ensinam, porque eu não vou contar o curso aqui, porque senão dá vontade de contar o curso, mas como você abordar o cliente, como você vai andar dentro de uma academia, por exemplo, você vai andar dentro de um centro de treinamento, como você se comporta. Isso mostra a captação de cliente. Aqui, infelizmente, a gente é criado para passar em vestibular, depois que passa no vestibular, faz a faculdade, sai e vai para o mundo. Claro. Faz concurso público. Vai para o mundo seguinte. Aí você é professor de educação física, mas não faz uma certificação internacional. Não se preocupa. A questão do inglês, eu queria voltar um pouquinho à questão do inglês, se eu tiver 30 segundos só. De 2008 a 2013... Antes de você falar do inglês, deixa eu devolver a pergunta então para a Isabelle. Isabelle, que é CEO. Segura a pergunta. Segura aí. Não engole, não. Não, é porque tem a ver com o que você falou. Então, o Luizinho, ele mostrou a ótica do empresário, então do profissional empresário. Agora eu vou perguntar para a enfermeira do esporte. Quando você viu como é que a academia tratava os alunos aqui, né? Sabendo que nós somos o segundo no ranking mundial de quantidade de academia e de treinamento, qual foi a sua experiência? Então, né? Respirei fundo. Minha experiência, depois que eu experimentei a educação física nos Estados Unidos e eu voltei para o Brasil durante a pandemia, eu observei que a qualidade de ensino dos professores em sala de academia era muito inferior. Muito inferior. Porque o que a gente aprende muito é evitar que o nosso cliente seja lesionado. Evitar que a gente faça um exercício de forma incorreta. Que, teoricamente, seria uma coisa básica. Teoricamente, é uma coisa básica. Evitar performar um exercício de forma correta. E a forma como nós treinamos as pessoas aqui no Brasil é uma forma retrógrada. É uma forma que ainda gera lesão. Parece que é uma forma que eles não entenderam ainda como a biomecânica funciona de forma correta. Então, com a NSM, com o estudo que a gente fez nos Estados Unidos, é visível o que você precisa fazer para permitir que a biomecânica do seu cliente funcione de forma correta. Para você permitir que o seu cliente se mova de uma forma que proteja o corpo dele, que gere uma qualidade de vida maior. E o que eu que eu vi muito nas academias e que eu vejo ainda, e que me impede de ir para as academias hoje em dia, eu não consigo malhar em academias porque eu só vejo erros sendo cometidos, é isso, é a falta de proteção do cliente. Geração de lesão. Geração de lesão. Eu estava tentando evitar ser específica, mas vamos ser específica, né? O treino do personal é um treino que deveria ser para proteger o cliente, para gerar uma qualidade e um resultado rápido, um resultado bom. E o que eu vejo é um treino repetitivo,
É um treino que não usa as variáveis de treinamento. É um treino que só muda carga e número de repetições. Isso não é um treino adequado. E é um treino que não gera um resultado tão rápido quanto deveria. Isso realmente entristeceu meu coração e foi por isso que eu trouxe a NSM para o Brasil. Por isso eu trouxe a NSM para o Brasil. Porque eu falei, gente, nossa, a gente pode melhorar tanta qualidade do nosso serviço. O brasileiro não precisa sair do Brasil para ter a qualidade americana. O brasileiro, ele pode ter essa qualidade aqui no Brasil. Se a gente tem a qualidade de treino, a qualidade de serviço, a qualidade de entrega que os Estados Unidos têm. E é isso que a NSM traz, essa qualidade de entrega, essa qualidade de ensino para o nosso cliente. Porque o nosso cliente não é só o nosso cliente, ele é o nosso aluno. A gente ensina ele a se movimentar. Nós somos o que ajuda a máquina, corpo humano, a funcionar de forma correta. Se a gente não usa a máquina, corpo humano, de forma correta, a gente vai gerar lesão, a gente vai empenar algumas dessas funções das máquinas. Isso. E você tem aluno? Eu não tenho mais horário para ter aluno, né? Na verdade. Mas tem alguns. Eu tenho alguns alunos 100% antes. 100% americanos, né? Eu só treino online, 100% online com os meus clientes americanos, que eu atualmente estou no Brasil. E faturando aí bastante dólar por hora. Por quê? Porque o cliente, ele não quer o bumbum na nuca. Ele acha que ele quer. Mas quando você mostra a qualidade de movimento, quando você mostra resultados rápidos, eles não te abandonam mais. Meus clientes não querem me abandonar. Eu já aumentei minha hora-aula 2 vezes esse ano. E eles ficam. Eles não somem. Por quê? Porque gera resultado. É o cliente premium. É o cliente premium. Então, você está sofrendo de reter cliente, você está sofrendo de chamar atenção, porque o seu treino é o mesmo para todo cliente. Porque o seu treino às vezes nem muda o resultado. Ctrl-C, Ctrl-V, nem muda o nome do cara. Gente, eu vi isso na academia. Eu fiquei impressionada. E isso não é só aqui no Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos existem outras certificações. Existem outros profissionais. E eu vejo profissionais que não são da NSM porque eu consigo identificar. O treino desse aqui não é. E o profissional ruim que os clientes dele vêm me procurar. Enquanto eu tô treinando lá presencialmente nos Estados Unidos, o cara olha, nossa, que legal o seu treino, me passa seu contato. Quantos clientes que eu já roubei de outros personal trainers nos Estados Unidos porque não tinha certificação nossa. Não tinha você não roubou. Você melhorou o desempenho deles. Eu aumentei o desempenho mostrando técnicas que são efetivas. Muito bem. Agora, a sua pergunta que você ia falar, eu te interrompi, perdão. Não, do inglês. Não, é que é uma sugestão para os profissionais. Esse estudo que você falou de 98%, isso é muito verdadeiro e já tem muitos anos. Porque de 2008 a 2013, eu consegui trabalhar nos países nórdicos com CFH e eu trabalhava com 45 treinadores do Brasil. Só tinha uma equipe de Brasília, a nossa, muitas equipes de São Paulo, uma do Rio, outra do Rio Grande do Sul. Nós éramos 45 treinadores e só eu falava inglês. Uau. Tanto que nós criamos passeios Finlândia para Estônia. Se acontecia um problema com o jogador, eles, João, por favor, vai lá e assessora, porque esse cartão vermelho tira, porque nós vamos para a final. Então, o que eu sugiro para vocês é de fazer o curso da NASM, se preocupem em aprender inglês, que abre-se um mundo inteiro para você. Pô, eu quero trabalhar em Dubai. Você vai ter condição de trabalhar em Dubai. Não, eu quero trabalhar no Japão, como se fala muito do Japão. Né? Tem muita gente que gosta, né, dos países. Então, eu acho que o inglês e a NASM é uma combinação perfeita. E nós estamos aí com todas as informações em Instagram, YouTube, tantos professores. Né? E olha só, o João não está sabendo disso, porque eu ainda não falei para ele. Só que a Ambrosius Institute entendeu isso. Nós entendemos o lado do profissional, do personal training, e nós queremos ajudar ele a alcançar os objetivos dele. Por isso, nós fizemos um contato com o advogado de imigração, com o escritório de imigração nos Estados Unidos. E por esse motivo também, nós fizemos contato, uma parceria com profissionais para ensinar inglês específico para personal trainers.
que legal. Hein? Estamos Linguagem específica. Para personal Específico. training. Específico. Exatamente. O curso é espetacular, gente. É E espetacular. específico. Então, a E Ambrosio está sendo Institute lançado agora, hein? Você está vendo vamos agora. lançar aí no ano que vem, tá? Então, ano que vem nós estamos lançando um curso de inglês para você, personal trainer, conseguir treinar clientes em inglês. Tá? Isso não é só para qualquer coisa. Ah, vamos poder Isso é aprender outras espetacular. coisas? Vamos, mas o grande diferencial é você vai Ah, isso conseguir é espetacular. treinar o seu cliente. Espetacular. Porque é muito diferente. O treino com o americano é muito diferente. Diferente. E o treino online é diferente. O comando de voz com treino é diferente. Completamente, Não sei se eu tenho 10 segundos. Pode falar. Não, pode Só falar. 10 segundos. E o que aconteceu comigo, vamos brincar da euforia, mas euforia Sim. consciente, foi que não foi só o treino. A minha linguagem em inglês, agora ela é específica para doenças crônicas, porque eu me especializei em educação física e doenças crônicas. Então eu consigo dialogar hoje com um médico americano se precisar falar de hipertensão. Uhum. Se precisar ler o label, se o rótulo, não, mas isso aqui tem sódio demais, como é que você vai dar isso aqui? Como é que esse cara vai treinar comigo? Vai dar um pico de pressão. O curso, ele me deu isso, ele me deu essa Base. essa base e essa vontade de estar conversando em inglês e de fazer tudo isso aí que eu sempre tive vontade, né? Então, esse sonho eu realizei, estou pronto. Uau. Estou pronto. Legal. E como é que eu faço para ser personal trainer lá nos Estados Unidos? É bem simples, né? Simples, É bem né? simples. Agora você nem precisa de falar inglês. Agora você pode fazer a certificação 100% em português, aqui do Brasil, 100% online. Se você também estiver em outro país, sou brasileiro, moro no Japão, sou brasileiro, moro na Arábia Saudita, sou brasileiro, mora... Onde esse brasileiro estiver, ele pode fazer a certificação. E onde esse brasileiro estiver, ele vai poder atuar depois, como personal trainer. Então é isso que a gente traz, 100% português, esse brasileiro pode fazer o curso e a prova também 100% online, tá? Prova assistida, vigiada Também por uma português. inteligência artificial. Em 100% alta qualidade. Em alta qualidade, vocês não têm ideia. E a Muito plataforma, bem. né? Uma plataforma. Tá avisado, né? Eu vou contar uma historinha sobre falar 2 idiomas. Numa casa, numa determinada fazenda, o gato corria atrás do rato. O rato corria, o gato corria atrás. Tom e Jerry? O gato cercava, o rato fugia. E correndo, um atrás do outro, de repente o rato vê um buraco na parede e ele entra no buraco. Quando ele entra no buraco, o gato ainda tenta pegar e mete a patinha no buraco e o rato esbaforido, encostado na parede, assustado, escuta um latido. No momento que o rato escuta o latido, a mão do gato some. E o latido vai sumindo, e fica tudo quieto do lado de fora da parede. O rato, então, agora já menos afobado, pensa, cara, fui salvo. O cachorro botou o gato para correr e saiu. Quando ele saiu, o gato e vai comer. Aí o rato, para tudo. Como assim? Como que você conseguiu se livrar do cachorro? E o gato, então, olhando para o rato, antes de mordê-lo, fala muito simples para ele. Minha refeição. No mundo em que a gente vive, quem não fala 2 idiomas morre de fome. Verdade. Verdade. Tá vendo? É isso aí. Muito bom você estar com a gente. Esse foi o podcast do Ambrosius Fitness. Fique ligado para as próximas que nós teremos. Obrigado, Luizinho. Obrigado pelo seu empenho. Obrigado, Isabelle, está aqui com a gente. Eu sou o Ambrósio e nós somos o Ambrosius Fitness do Ambrosius Institute. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Até a próxima. Valeu. Obrigado.